Em 1987, Jay Greenberg e Stephen Mitchell publicaram o livro Relações de Objeto na Teoria Psicanalítica. Muitos dizem que começa aí o início da chamada viragem relacional na psicanálise. A partir desse momento, sobretudo com o trabalho de Stephen Mitchell, foi ganhando força a psicanálise relacional. Um modelo que se afasta da neutralidade rígida e da autoridade incontestável do analista e que aposta no encontro vivo, real, entre duas subjetividades. Na conversa de hoje, abrimos um espaço de diálogo sobre o que significa formar-se em psicanálise relacional e como se dá esse caminho, tanto do ponto de vista institucional, formativo, com o Dr. David Figueroa, mas também do ponto de vista de quem recentemente terminou a formação, com a doutora Raquel Pereira. O David Figueroa é psicoterapeuta e psicólogo clínico, com longa experiência em consultório privado. Trabalha tanto em Lisboa como em Cascais. É membro fundador e atual presidente da Psirrelacional. Coordena 3 seminários na formação em psicoterapia psicanalítica relacional e tem contribuído bastante para o debate teórico e clínico nesta área. A Raquel Pereira é psicóloga clínica, formada no ISPA, que acaba de concluir a sua formação em psicanálise relacional na nossa associação na Psirrelacional. Trabalha atualmente em clínica privada e acompanha sobretudo adultos, mas também tem experiência na área da infância e juventude em risco, além de se interessar muito pela investigação em psicoterapia. Bem-vindos, Raquel e David. É um prazer ter-vos aqui no nosso podcast Apenas Humanos. Hoje estamos em casa, não é? Estamos com as pessoas que fazem parte do nosso dia-a-dia na Psirrelacional e por isso mesmo hoje queríamos ter os vossos olhares sobre o tempo, como é que é ser psicoterapeuta para quem tem já um percurso feito e como é que é viver neste momento este caminho que terminou agora da formação. É claro que vamos também falar sobre a ética relacional e sobre as dificuldades que surgem quando o terapeuta se implica de verdade na relação com os seus pacientes, mas antes disso gostávamos se calhar de começar aqui com o David para perceber o que é fazer formação em psicanálise relacional e depois também falar aqui com a Raquel sobre isso obviamente e perceber o que é único nesta formação relacional, em que medida é que ela se distancia do modelo clássico e reforça o papel da relação e da intersubjetividade. Na realidade, acho que é um bocadinho isto, como é que esta formação se faz, como é que ela se sustenta, e talvez o David nos pudesse explicar aqui um bocadinho como é que foi chegar até aqui estes modelos de formação, aliás, este modelo de formação que nós temos. É um prazer estar aqui convosco, a Ana, o Frederico, a Raquel, companheiros da Psirrelacional. Vou começar esta entrevista e esta resposta com uma coisa típica nos psicanalistas, que é voltar a Freud. Freud, no final do século XIX, há 130 anos atrás, construiu um edifício complexo e absolutamente genial, a que chamou psicanálise. Essa construção freudiana foi uma construção de um homem muito criativo, e que tem um cariz, um caráter revolucionário para a época. Eu costumo dizer que Freud foi um gênio revolucionário. Gênio pela mestria com que construiu a psicanálise e revolucionário pela novidade, pelo novo, pela criatividade, mas também pela transgressão em relação ao que estava constituído, ao sistema de conhecimento da altura. Ele foi verdadeiramente inovador na forma como apresentou, como deu a psicanálise ao mundo. E digo ao mundo e também ao século XX. O pensamento de Freud é um pensamento que funda o século XX, que tem um impacto no Ocidente de tal forma profundo que se exprime na psicologia, na psiquiatria, na ciência, na filosofia, nas artes, na cultura. Todo o pensamento ocidental é informado, é alimentado por Freud. O século XX teria sido diferente sem o pensamento freudiano.
Freud também era um homem do seu tempo e também tinha, em algumas dimensões da sua teoria, uma atitude conservadora em relação a alguns dos modelos da própria ciência. Estamos a falar do início do século passado. Estamos a falar do início do século passado. Por exemplo, a sua concepção sobre ciência é uma concepção que estava vigente na época do positivismo, da ciência experimental. Ele queria instituir uma psicanálise como uma ciência exata, mas sobretudo de um conservadorismo também em algumas dimensões da própria cultura. A psicanálise também se desenvolve com base num modelo patriarcal, hierárquico e assente na autoridade do pai. Ora, portanto, Freud tem esta dualidade, mas aquilo que verdadeiramente marca o pensamento freudiano, aquilo que fica para o futuro, é o seu gênio revolucionário. São as dimensões do seu pensamento que rompem com o sistema de conhecimento na altura. Nomeadamente, a ideia de inconsciente, a importância da infância, a importância da sexualidade e todos os derivados destas ideias na própria concepção da clínica psicanalítica. A psicanálise evoluiu com alguns homens e mulheres psicanalistas brilhantes e que mantiveram este espírito criativo e revolucionário, transgressivo, criando novas ideias no percurso do pensamento psicanalítico. Mas o mainstream psicanalítico, o corpo principal da psicanálise, foi se tornando cada vez mais fechado, ortodoxo e muitas vezes retrógrado, muito conservador no seu pensamento, muito fechado no seu pensamento. Digamos que a criatividade e o espírito revolucionário foi-se perdendo, pelo menos do centro, e ficou mais nas margens da psicanálise, muitas vezes até excluídos do corpo principal do pensamento psicanalítico. Nos anos 80, como disseram, há dois autores norte-americanos, o Stephen Mitchell e o Jay Greenberg, que fazem uma revisão de toda a história do pensamento psicanalítico e vão à procura precisamente dessas dimensões mais criativas, alternativas ao pensamento freudiano. E chegam à conclusão de que esse pensamento tinha pontos comuns e estavam orientados para um foco principal, que era o foco relacional. E propuseram este modelo relacional como modelo alternativo ao modelo freudiano. E conceberam assim, nos anos 80, a psicanálise relacional, que depois se desenvolve no pensamento contemporâneo até hoje. Ora, para voltarmos à questão e à formação, eu creio que um dos princípios fundamentais da formação na psirrelacional é recuperar este espírito freudiano, nomeadamente o espírito criativo, aberto, transgressivo, revolucionário, o espírito de quem sonha, de quem quer fazer melhor, quem quer fazer mais e melhor. Este é um dos princípios fundamentais da psicanálise relacional. E é isso também que na formação procuramos estimular entre os formandos da psirrelacional. Depois, pensando especificamente na formação, a nossa formação tem dois momentos fundamentais. Um momento da leitura dos clássicos, do estudo dos clássicos. A formação da psirrelacional começa com Freud, temos um ano inteiro de estudo sobre a obra de Freud, e alguns dos psicanalistas clássicos, muito considerados também na psicanálise clássica, como a Melanie Klein, o Donald Winnicott, e alguns outros que faziam parte das tais margens, como o Ferenczi, o Fairbairn, Masud Khan. Todos esses autores, anteriores aos anos 80, são estudados na psirrelacional numa dupla perspectiva. Compreendermos os seus propósitos, o contexto em que surgiram as ideias que eles propuseram, que foram acrescentando à psicanálise, e fazermos uma leitura atual, relacional, dessas ideias. Portanto, temos aqui uma perspectiva histórica. Sim, perceber-se também o caminho por onde... Isso. E depois temos um segundo momento na formação, já onde exploramos a psicanálise contemporânea e um conjunto de autores que fundaram a psicanálise relacional nos anos 80,
e os desenvolvimentos contemporâneos dessa psicanálise relacional. Uma das ideias para mim, mais importantes da psicanálise relacional, do modelo relacional, e que se aplica também à formação, é a ideia da construção de modelos individuais e assentes na subjetividade do terapeuta. Isto é, quando um formando vai à procura da formação na psirrelacional, se for com uma expectativa de que vai ser ensinado a ser psicoterapeuta, a fazer psicoterapia, provavelmente vai ter uma surpresa grande, porque a psirrelacional não ensina ninguém a ser psicoterapeuta. O que a psirrelacional procura fazer é dar os elementos, as teorias, as ideias, as sensibilidades de toda a história da psicanálise, os clássicos e os atuais, para que o formando possa constituir a sua própria identidade enquanto psicoterapeuta e o seu próprio modelo de intervenção. Estão fazendo aqui um parênteses, como é que se aprende a ser psicoterapeuta? Sendo-se pessoa, apenas humanos. Apenas humanos, exatamente. Eu acho que com abertura, em primeiro lugar, com abertura e com este espírito de abertura ao novo e procurando assumir a sua própria individualidade, a sua própria subjetividade e integrar as teorias, as ideias com essa subjetividade própria. Todos nós, psicanalistas relacionais, vamos ser diferentes uns dos outros. E vamos ser tão melhores na nossa intervenção quanto integrarmos as teorias, os modelos existentes na nossa própria individualidade, estilo, sensibilidade, os autores que gostamos mais, etc. Claro. E a Raquel, sendo assim, agora pegando aqui nesta ideia, de quem acabou agora este percurso formativo, esta viragem relacional foi sentida neste percurso, esta ideia deste assumir? Claramente foi. Primeiro vou dizer-vos que não só me sinto muito bem em estar aqui a conversar convosco, e vou pegar talvez naquilo que o David acabou de dizer, que concordo e sublinho com essa ideia de que na formação da psirrelacional, que é aquela que eu conheço, que eu fiz, é verdade que não se aprende diretamente assim uma coisa, é assim que se faz. Essa foi uma das coisas mais bonitas que eu retirei da minha experiência na psirrelacional. Queria dizer isto para não me esquecer, mas gostava de apanhar também a sua deixa e começar no Freud também, para dizer, talvez para fazer também assim um pouco esse caminho, porque na faculdade é aí que começamos, é muito isso que aprendemos, e houve assim uma coisa em mim, ainda na faculdade, de pensar, ok, eu sei que me identifico muito com a psicanálise, eu sei que, não é assim, o meu coração bate mais por esta área, mas não era exatamente isto que eu queria fazer, não era bem nesta linha, não era bem assim, neste sentido, apenas freudiano. Eu lembro-me de pensar várias vezes, ok, eu acho que isto é muito revolucionário, e foi muito revolucionário na altura, mas entretanto o mundo andou tanto, e as ideias andaram tanto, como é que será que é possível eu estudar psicanálise sem ficar fechada aqui? Como é que será que isso é possível? E efetivamente conhecer depois a psirrelacional, até é engraçada a maneira como eu conheci, que foi precisamente no ISPA, assim às vezes ia pensando nesta coisa da psicanálise e de não querer ficar fechada na teoria freudiana, e houve um dia que encontrei um flyer, assim um papelinho de divulgação da formação da psirrelacional, alguns na faculdade, e lembro-me de ficar muito curiosa por ler a oferta formativa e pensar, era isto que eu estava a dizer, era estudar outras coisas para além do Freud e depois do Freud. E essa viragem relacional sente-se, vou falar da minha experiência, não é? Desde que se conhece o facto de isso ser uma possibilidade, e dentro da formação, lá está, voltando outra vez ao Freud, às vezes quando me perguntam, Raquel, como é que foi a tua experiência na psirrelacional, gostaste, etc., uma das coisas que normalmente me vem à cabeça dizer é, interessante, existe um seminário na psirrelacional
que é só para estudar a obra de Freud, mas serve quase para aprender determinadas coisas que são bases constituintes da psicanálise, mas quase para saber refutá-las a seguir como deve ser, para não ser uma coisa assim um pouco sólida. E ainda bem que esse caminho foi feito. Eu sinto claramente essa viragem relacional na maneira como aprendi e fui construindo, e estou a construir a minha forma de ser psicoterapeuta, muito isso na formação e na prática clínica, claramente. Estava também só a pensar que fazer uma formação em psicoterapia, nomeadamente na psirrelacional, é muito exigente, tanto em termos daquilo que é os anos de formação, como em termos de carga horária, como em termos de tudo aquilo que envolve, não é? Temos textos para estudar, depois toda a componente relacional, analistas, supervisores, poucas vezes se fala, mas existe. Valeu a pena? Valeu. Mas não é tudo rosas. Eu também acho que é uma coisa exigente e traz desafios. Uma das coisas em que pensei, por exemplo, sendo honesta, na altura que entrei na psirrelacional, pensei, este é um sítio relativamente recente, relativamente novo, e ainda não somos muitos. Esta questão de exigência que dizias, dos supervisores, dos analistas, eram questões assim que me inquietavam. E quem é que eu escolho? E como é que eu vou conhecer bem as pessoas para saber quem é que eu escolho? E depois estamos num meio ainda relativamente pequeno. E uma das coisas que eu procurava de facto era assim um sítio onde eu me sentisse mesmo bem, que me desse assim uma sensação de casa. Eu queria ter uma turma, eu queria ter colegas, eu queria partilhar as minhas experiências, mas efetivamente é como dizes, é uma experiência também muito intensa, e por isso é que eu acho que é preciso escolher bem onde é que nós queremos tentar encontrar esse lugar para fazer a nossa formação. É um investimento grande, é verdade. É um investimento de tempo, mas é de uma riqueza profunda também, diria, não é? Passamos todos por ela. E é muito engraçado, e fazendo aqui um parênteses, nas nossas jornadas em maio, que foram feitas... diria grande parte com a prata da casa, não só tivemos cá o Steven Kuchuk, é verdade, mas foi de uma riqueza profunda e vocês estão cá os dois que estavam numa das mesas que de facto com formandos e com pessoas da associação que fizeram comunicações que nos arrepiaram, porque foram pessoais e é raro assistirmos a comunicações tão sobre ser-se terapeuta, tão sobre esta implicação tão grande do psicoterapeuta na análise com os seus pacientes. E eu acho que acho que foi das melhores jornadas, já comentei isto com o David. Estás a falar do terapeuta se colocar em causa, não é? Terapeuta se colocar até na comunicação. Exatamente. Até na comunicação, fazer uma comunicação teórica para os seus pares e colocar-se ali, não é? E dizer, eu sou isto. Se acha que isso também é uma coisa que diferencia os terapeutas? Claramente. Esse é um dos pontos centrais da psicanálise relacional. A subjetividade do terapeuta, a intersubjetividade, são elementos absolutamente essenciais no centro da psicanálise relacional. Isso não só é estudado, como é estimulado na formação, nas psicoterapias, nas supervisões. E sente-se, Ana estava a falar agora das jornadas, e sentiu-se nestas jornadas, de facto, que as próprias comunicações são comunicações de psicoterapeutas que não são meros técnicos, ou não estão só a escrever, estão absolutamente envolvidos no processo, e também nas comunicações se traduz, se exprime esse caráter subjetivo e pessoal do psicoterapeuta. Ouvimos o Steven Kuchuk, o nosso convidado nas jornadas, a dizer que precisamente para ele o ponto central, mais inovador da psicanálise relacional é a questão da subjetividade do terapeuta. E se calhar
passávamos aqui até a esta ideia de como é que, na tua experiência clínica e pedagógica, como é que é viver também isto, não é? Que é transformador enquanto terapeuta, mas não nos deixa indiferentes enquanto pessoas também, não é? E então, se calhar, lançávamos esta questão, até um bocadinho para os dois, não é? Como é que é... como é que esta formação também vos entra para dentro enquanto pessoas, enquanto terapeutas e esta experiência clínica também, que é transformadora não só para o paciente, mas também muitas vezes para o terapeuta. Pronto, lançava essa questão. Até porque é revolucionário no sentido em que as primeiras coisas que são aprendidas muitas vezes são aquelas que ficam, não é? Mesmo que nós possamos questioná-las e possamos pensar sobre elas, costuma haver sempre ali um restozinho que continua a ficar. E a psicanálise mais tradicional, digamos assim, continua a estar dentro de todos nós, porque de alguma maneira ou de outra foi segundo alguns pressupostos desses que nós também fomos ensinados. Portanto, pensar sobre isso e depois fazer uma disrupção a isso, eu acho que é algo de extrema dificuldade. Seguindo aqui a pergunta deixa da Ana, tentar perceber como é que isto é para vocês, fazer esta disrupção e depois como é que é estar com estes novos elementos. Se calhar por isso é que a nossa resposta se calhar vai ser diferente, porque mesmo em termos de anos de experiência, não é? Porque eu sou uma psicoterapeuta jovem, aprendi muito recentemente a fazer isso e já sinto essa dificuldade que tu dizes, que é como é que eu aprendi uma coisa que é bastante diferente e agora existe assim uma espécie de uma revolução dentro de mim para aprender a fazer isto de forma diferente. E certamente, pronto, a experiência da vida há de ser diferente também por isto, não é? Porque se calhar... Foi difícil trazer esse teu para a prática clínica? Vou voltar, se calhar para responder a isto, vou voltar assim, um pouquinho a uma expressão que há pouco disseste da viragem relacional, que quando eu vi essa expressão, vieram assim duas coisas à minha cabeça que se calhar ajudam a responder também a esta pergunta. São assim exemplos que acabaram por me tocar neste processo de viragem, de caminho na psicanálise relacional. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a quantidade de dores de cabeça e de vezes que eu tinha dores de cabeça a dar consultas antes de me integrar bem na psirrelacional. E eu questionava muitas vezes porque é que eu acabava os meus dias de consultas sempre com uma dor de cabeça muito grande e achei que tinha qualquer coisa a ver com a maneira como eu estava a fazer aquilo. E houve um dia, numa das aulas dos seminários, que falámos acerca de rir nas sessões. E como não tinha mal nenhum rir. E se houvesse uma coisa qualquer que tinha piada para nós, claro, podíamos rir. Claro. E aquilo teve assim uma sensação em mim, deu-me um clique. Pensei que tinha qualquer coisa a ver com isso. E pensei, vou experimentar. Houve mesmo um dia que eu pensei, vou experimentar estar mais descontraída e estar mais tranquila. Se houver uma coisa qualquer que me faz rir, lá está, não estar tão preocupada com a neutralidade que eu aprendi que era assim a coisa número 1 que nós devíamos cumprir muito bem. E juro-vos que as minhas dores de cabeça reduziram. Sério que isso aconteceu. E acho que tinha a ver com isso, com libertar um bocado uma tensão que eu tinha em relação à coisa da neutralidade. E interessante que, passado um tempo, esta foi a segunda coisa que veio à minha cabeça, passado um tempo, uma paciente minha, eu acho que devia estar no final do segundo ano da formação da psirrelacional, disse-me uma coisa numa sessão que eu pensei, consegui fazer aquilo que eu me queria propor. Que ela disse, a propósito de uma coisa qualquer, eu acho que ela disse assim aquilo como um comentário tranquilo, e eu é que li aquilo como uma coisa assim muito especial, que foi ela ter dito: a sério, Raquel, isto pode lhe parecer estranho, mas uma das coisas que eu mais gosto em si é que eu sinto que a Raquel é uma pessoa. Claro. E eu pensei, que bom. Porque por acaso é uma paciente com quem eu aprendi a rir-me muito, a estar muito mais descontraída, e para mim, lá está, não foi uma coisa fácil, houve desafios sim, acho que é preciso fazer esse caminho sim, mas foi muito transformador.
Que bom. David? O processo não é assim tão diferente. Embora eu seja um terapeuta mais velho, com mais idade e que tive mais anos, não é, de formação no clássico. Mas para mim a descoberta da psicanálise relacional, relativamente tarde no meu percurso, eu descobri a psicanálise relacional em 2011, foi assim uma descoberta verdadeiramente transformadora. Talvez esta questão da neutralidade seja um dos pontos centrais, porque a neutralidade que a psicanálise clássica impõe tem uma dimensão muito artificial. E nós sabemos hoje, por todos os estudos da psicanálise, das teorias do desenvolvimento, das próprias neurociências, que essa neutralidade é impossível. Então, todos os psicanalistas clássicos têm um modelo de neutralidade que é um modelo impossível. E isto gera conflitos internos, desfazamentos, dores de cabeça, mas sobretudo um grande desfazamento entre a teoria e a prática. Porque depois a maior parte de nós, não conseguindo ser neutrais, está ali a tentar ser neutrais e quando não é neutral fica com uma culpabilidade imensa no contexto clínico. Este foi um dos pontos mais interessantes da descoberta da psicanálise relacional. E de facto fui descobrindo. Eu acho que a psicanálise relacional não se descobre num dia, é um processo, vai-se descobrindo. Sim. Nós continuamos a descobrir individualmente e em conjunto o que é e o que pode ser a psicanálise relacional. E hoje em dia, talvez um dos elementos mais importantes para mim da psicanálise relacional é a sua inscrição num movimento cultural mais amplo. A psicanálise relacional muda a psicanálise, tem uma proposta inovadora no campo da psicanálise, está a mudar a psicanálise, mas este movimento da psicanálise relacional é mais amplo, é um movimento social, é um movimento cultural, é um movimento de transformação profunda das estruturas hierárquicas, das estruturas patriarcais, da autoridade hierárquica, que levou a tantas dimensões de desequilíbrio de poder entre homens e mulheres, enfim, todos os desequilíbrios que a nossa sociedade conhece e que estão aí na nossa vida, não é? E estão aí bem ativos pelos movimentos nacionalistas, de extrema-direita, etc. A psicanálise relacional também é um movimento cultural e as suas teorias sobre o psiquismo, as suas teorias sobre a intersubjetividade, os seus princípios de reciprocidade, de mutualidade, não são compagináveis, não são compatíveis com determinados modelos políticos e sociais. E, portanto, nós inscrevemos também num movimento cultural, mais cultural do que político, num movimento cultural que a mim pessoalmente me faz muito sentido e que creio que na psirrelacional estamos a... Sim, muito igualitário, não é? Até esta relação terapeuta-paciente que está de igual para igual, já traduz esta ideia de igualdade, não é? E claro, seria difícil não nos inscrevermos depois culturalmente também nesta ideia de uma sociedade mais justa, mais igualitária, não é? Porque o próprio contexto do desenvolvimento psíquico é muito valorizado em psicanálise relacional. Não é só o intrapsíquico funciona de determinada forma porque há um contexto no qual esse intrapsíquico viveu-se, formou-se, desenvolveu desde o nascimento. E toda a dimensão cultural é fundamental na psicanálise relacional. Estava a pensar aqui outra coisa a pensar que nós, psicanalistas relacionais, temos um método. Isto também é psicanálise, não é só... Porque às vezes há muita a confusão, muita gente tem esta confusão de que nós só validamos, só queremos saber a relação, coitadinhos... Há muito silêncio. O contrário disso, o contrário. Pois. E não é isto de todo. Não, isto é um método, isto é psicanálise. E eu acho que ainda há muito esta forma de pensar sobre nós, sobre aquilo que nós fazemos, sobre um bocadinho errada. Não sei se conseguem falar um bocadinho sobre isto.
Eu concordo muito com um certo preconceito, acho que posso arriscar a dizer essa palavra, que existe em relação à coisa da psicanálise. Primeiro, até veio agora assim à minha cabeça espontaneamente a questão de, às vezes, os preconceitos que os próprios pacientes têm, quando às vezes tentam perceber, ok, mas então, porque felizmente já existe muito mais literacia em saúde mental e às vezes os pacientes querem saber, não é? Então, e qual é o seu método? E daí como é que você faz isto? E já observei várias vezes que assim que surge a palavra psicanálise, essa é do Freud, que, mas você não tem um divã, mas... e quase que existe assim um certo sentimento de estranheza para com a atitude de... Estamos aqui, duas pessoas, ao mesmo nível, a conversar, a tentar pensar sobre a vida, não é? E a experiência de uma das pessoas, mas onde estão duas pessoas implicadas, e eu penso que existe esse preconceito, essa dificuldade em às vezes ultrapassar, sim, esta questão que tu partilhas, quase como se... Porque se fala muito em subjetividade, então isto fosse uma coisa menos científica ou menos séria. Às vezes existe um pouco essa ideia. Ou seja, é apenas uma conversa. Vai lá. Sim. Então, mas eu chego aqui, então e não tem estratégias e não tem... Existe muito, não é? Todos nós sabemos o que é esta ideia. Não há uma coisa que guia assim muito estruturada lá, porque isto é assim uma conversa mais ou menos livre. Não quer dizer que esta conversa livre não seja por si só uma técnica, digamos assim, uma forma de fazer. Cabe-nos lutar contra essa ideia. Há um método, há uma ética, há uma forma de estar. E estar desta forma exige muito mais do terapeuta, na forma como eu vejo, não é? Sim, exige do terapeuta e há esta ideia, estamos aqui a falar da subjetividade do terapeuta e da procura de um envolvimento autêntico, não é? Mas isso também estamos a falar às vezes de autorrevelação de alguma forma cuidada, um impacto também da identidade do terapeuta naquela relação, e se calhar ficava aqui a pensar como é que é ser-se terapeuta nestes dias, não é? Porque traz esta componente da técnica, traz estas questões que os pacientes nos colocam, não é? E que querem saber. Portanto, David, assim, ao longo destes anos, na prática clínica, como é que tu vais gerindo este equilíbrio entre o foco no paciente e a tua presença relacional? Como é que isto se faz? Como é que se descobre até que ponto é que nos podemos revelar, não é? Sem invadir? Portanto, como é que nós nos introduzimos? E se calhar depois a Raquel também já faria uma pergunta semelhante, mas como é que verias esta questão deste equilíbrio? Não é? Antes de ir aí, gostava de voltar aqui um bocadinho atrás, pode ser? Com certeza. Ainda para ir para estas ideias equivocadas sobre a psicanálise relacional. Nomeadamente esta questão da psicanálise relacional ser menos profunda do que a psicanálise clássica, ou ter menos método, ou ter menos ciência, ou ser uma mera conversa de igual para igual, digamos assim. E a psicanálise relacional não é isso. A psicanálise relacional, a ética relacional, assenta, para mim, numa ideia do Lewis Aron, que é a mutualidade assimétrica. É um conceito que o Lewis Aron trouxe à psicanálise relacional, que é, creio, muito orientador da postura e da atitude do analista. Mutualidade assimétrica é uma aparente contradição, uma espécie de paradoxo que nós temos que assumir. Mas está lá, nessas duas frases, duas atitudes que procuramos equilibrar. Assimétrico, o assimétrico tem sobretudo a ver com a função, com a responsabilidade, com o papel, com o caráter científico do processo, e o psicoterapeuta assume essa assimetria. Uma relação psicanalítica é sempre uma relação assimétrica, é inerente a relação assimétrica pela própria natureza do encontro, mas depois há uma dimensão, a exploração de uma dimensão simétrica naquilo que é a consideração, o respeito, a equivalência entre duas pessoas. Entre duas pessoas com vulnerabilidades, com subjetividades e que se reconhecem enquanto pessoas, enquanto seres humanos. É este equilíbrio, que não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico, que na psicanálise relacional cabe a cada um de nós interpretar
e procurar gerir com cada paciente as dimensões assimétricas e as dimensões da mutualidade. Depois a questão da menor profundidade é verdadeiramente um equívoco, porque, por exemplo, a ideia de que no relacional não há inconsciente, ou damos pouca importância ao inconsciente, na minha perspectiva é exatamente o contrário. As teorias relacionais ampliam o inconsciente, ampliam a ideia de inconsciente. O inconsciente relacional não é o inconsciente freudiano. O inconsciente freudiano era mais redutor em relação a todas as dimensões inconscientes do ser humano. O relacional o que faz é explorar o inconsciente a partir do foco do relacional. Vocês vejam, é quase absurdo para nós psicanalistas pensarmos em relações sem pensarmos nas dimensões inconscientes das relações. Isso pode ser possível para um cognitivo ou comportamental, pode ser possível para determinadas correntes da psicologia. Para um psicanalista é impossível. E se tivermos em consideração as dimensões inconscientes do relacional, por exemplo, o conhecimento relacional implícito que nos propôs o grupo de Boston, então estamos a ampliar o inconsciente. O inconsciente vai para além do inconsciente recalcado e dinâmico de Freud. É um inconsciente que se amplia a outras áreas do ser e que estão presentes, estão estudadas, são elementos integrantes do processo clínico relacional. Depois há de facto métodos e técnicas na psicanálise relacional, também ampliadas. Eu acho que no relacional todos os métodos, todas as técnicas da psicanálise clássica têm um lugar, embora algumas deixem de ter um lugar central. Por exemplo, a interpretação já não é a técnica central da psicanálise relacional, mas a interpretação faz parte das modalidades técnicas de um psicanalista relacional. É uma expansão das técnicas. Há outras técnicas que foram introduzidas, como a self-revelation, a autorrevelação, como o enactment, como as questões relacionadas com os selfs múltiplos, a multiplicidade dos selfs, etc. E continuam a expandir-se essas técnicas. Ok. Para responder à questão. Sim. Agora, desculpem este parênteses, mas é importante. Não, é importante. E também se liga depois também a esta questão, como é que isto se revela em ti, não é? Sim. Essa questão é muito sensível, porque precisamente o equilíbrio da subjetividade do terapeuta no encontro com a subjetividade do paciente é absolutamente essencial. E única. E uma das dificuldades do psicoterapeuta é estar perante essa complexidade e perante essa sensibilidade. Nós não estamos com um paciente em autorrevelação, não é uma análise mútua. Há tal assimetria na relação clínica, mas é uma assimetria que tem presente uma consciência e um assumir que estamos sempre subjetivamente com o paciente, mas que nessa subjetividade há uma gestão daquilo que revelo, daquilo que não revelo e daquilo que me é possível controlar, porque há dimensões inconscientes que se revelam dimensões inconscientes para mim próprio. Mas uma das técnicas ao dispor de um psicanalista relacional é uma intencionalidade da autorrevelação em determinados momentos, se essa autorrevelação for sentida como útil para o paciente. Não é? Mas essa gestão é uma gestão muito criteriosa, muito sensível. E para ti, Raquel, que estás a começar por assim, a tua carreira agora, por assim dizer, não é? Como é que é lidar com esta ideia de se ser analista? Há zonas de desconforto e de insegurança? Ou sentes que isto que falamos é de alguma forma também libertador? Às vezes desafiante. Até insegurança. Sim, é verdade. Às vezes desafiante e causador de insegurança, mas sobretudo libertador. Estava a pensar que muitas vezes vem assim à minha cabeça o pensamento de que de cada vez que eu começo uma sessão com uma pessoa, independentemente de há quanto tempo eu conheço aquela pessoa, aquilo que vai acontecer é sempre uma espécie de um improviso.
Eu não faço ideia o que é que a pessoa vai dizer, eu não faço ideia o que é que eu vou sentir com o que a pessoa vai dizer, o que é que a pessoa vai sentir com aquilo que eu vou sentir. Tenho de começar sempre assim um bocadinho do zero. E houve, voltando à experiência da formação na psirrelacional, houve mesmo um grande caminho dentro de mim, no sentido de construir linhas orientadoras para mim, que eu preciso de ter de cada vez que começo do zero, no minuto 1 daquela sessão, porque é um exercício de improviso. E aqui entra a tal dimensão de eu não ter medo de ser uma pessoa ali dentro. Não tem que parecer... Isso é libertador. É muito libertador. Retirou as minhas dores de cabeça. Literalmente. Literalmente. É libertador. Esta coisa de assumir que eu sou uma mulher sensível e tenho a minha sensibilidade muito apurada em várias coisas. Eu não ter receio de ter isso dentro da sessão e de às vezes falar sobre isso. Quer dizer, os meus pacientes todos captam isso em mim. E eu não ter de esconder isso ou de tentar fazê-lo, porque acho que não dá para fazer, mas às vezes há uma ideia de que talvez devemos tentar fazer. Não me identifico com isso, não gosto. Sinto-me de facto mais livre em poder estar como eu sou, reconhecendo, e talvez esta seja outra palavra que acho que guia bem a minha resposta, sendo humilde também na minha própria postura em relação a isto, porque tenho de assumir que o facto de eu me implicar enquanto pessoa naquela relação significa, obviamente, que eu estou a implicar coisas que são minhas, mas há outras coisas que eu não sou e, portanto, que eu não tenho para oferecer. E está tudo bem em relação a isso. E esse próprio exercício de humildade, de a outra pessoa é que sabe sobre aquilo que me está a falar, que é a vida dela, é a pessoa que mais sabe sobre aquilo. Ter alguma cautela com a coisa das interpretações, etc. Acho mesmo que o estar de forma verdadeira é a coisa mais preciosa que um psicoterapeuta pode oferecer a um paciente, e por isso, voltando ao início da tua pergunta, se gera inseguranças, sim, sobretudo no início, não é? Porque fica assim aquela dúvida, aquela coisa, aquele receio de então, mas e será que eu estando assim e de forma mais livre estou a oferecer uma coisa menos organizada ao paciente, menos estruturada? Não sei, podia pensar assim. Achas que o tempo oferece-nos depois a possibilidade de estar mais tranquilos e mais seguros naquilo que estamos a fazer, não é? Sempre com toda a intranquilidade que ser psicoterapeuta tem. Mas estava a pensar, tu há pouco disseste, és uma psicoterapeuta jovem. Eu identifico-me também com isso, não é? Também sou. Sério? Ou parece mais? Somos os 4. Certamente somos os 4. E pensava, às vezes, na dificuldade que é sermos psicoterapeutas a começar. Mesmo para o outro que está connosco. Existe esta coisa de que, especialmente acho que na nossa profissão, não é? De que o psicoterapeuta mais velho é mais sábio. Talvez sim, mas a nossa profissão não se mede pela sabedoria unicamente. E portanto, como é que tu te vês neste papel de ser uma psicoterapeuta jovem? Essa era uma grande insegurança minha. E eu já pensei muitas vezes sobre isso, e às vezes pensava, de facto, a minha profissão, a profissão que eu escolhi é mesmo diferente de outras profissões. Se eu fosse, por exemplo, da área da informática, à partida nós imaginamos que uma pessoa que é mais jovem na área de informática domina muito melhor aquilo e fica mais velho, pronto, está ultrapassado. E que na minha profissão eu pensava, a ideia é exatamente ao contrário. Portanto, ok, vou ter agora imensas dificuldades, mas depois as pessoas vão me levar assim como uma psicoterapeuta mais credível, vou estar melhor. E depois comecei a pensar, mas eu não posso esperar por ter essa, não é? Tenho que ficar tranquila antes disso, antes da idade de me proteger em relação a esse preconceito. E então acho que comecei isto vai parecer um bocado contraditório, mas confiem que tem sentido. Vou tentar ficar mais segura perante a minha insegurança.
em relação a isto, que é, eu confio verdadeiramente que a questão da idade não é a questão principal. Claro, a experiência tem a ver, e mais a experiência de vida até do que às vezes a experiência clínica. Mas acredito também muito profundamente que alguém, para ser psicoterapeuta, e um psicoterapeuta como deve ser, tem que ter determinadas características dentro de si. Algumas podemos dar nome, outras eu nem sei bem o nome, que é o que nos faz gostar muito disto, querer estar ali, ultrapassar os desafios enormes que esta profissão tem, e isso não tem a ver com a idade. Eu sinto isso de uma forma muito presente e muito intensa, independentemente de eu ser uma psicoterapeuta jovem. Mas isso traz desafios, sim. Sobretudo, acho eu, na maneira como às vezes as pessoas sentadas à nossa frente nos veem por causa disso, e até aí eu acho que a formação ajuda a construir um caminho de segurança em relação a isso. Não sei se tu te identificas com isso, mas essa é a minha experiência. Eu acho que é o momento zero de uma psicoterapia, quando as pessoas nos chegam, é sempre um momento que todos nós, independentemente da idade, tem uma dimensão de curiosidade sobre aquilo que vai ali se iniciar. Acho que a idade nos dá uma maior tranquilidade nesse aspecto, uma maior abertura não é à segurança, mas é à curiosidade. Estou mais tranquila, então porque é que aqui está hoje? Vamos conversar, não é? Mas todos nós temos dimensões de vulnerabilidade. O que a formação nos permite muitas vezes aqui nesta área é encaixar esta vulnerabilidade nossa como algo que é nosso e que é bom. E eu acho que isso é fundamental. É uma das coisas que a psicanálise relacional me trouxe, que foi a minha vulnerabilidade. É uma dimensão boa, não é? Eu lido com ela de várias formas, mas é uma dimensão interessante em mim. Eu posso utilizá-la, posso pensar sobre ela, porque é que eu sinto isto, como é que eu sinto isto, e eu acho que isso, independentemente da idade, lá está, não é? Acho que diria que não se sente na idade, sente-se na pessoa, quem nós somos. Acho que talvez possamos acolher melhor as coisas, diria, não sei, David. E posso sofrê-la também, essa vulnerabilidade, há um lugar para poder sofrê-la. Agora estávamos a falar desta vulnerabilidade e eu pensava em Winnicott, como na psicanálise do Winnicott, a grande questão é a formação do self, não é? E o Winnicott diz, em determinado momento, que formado o self, que essa é a grande missão do ser humano, da psicanálise, é formar um self, formado o self começam os problemas. E agora estava a transpor isto para a nossa clínica, para este lugar onde assumimos um self e uma subjetividade do terapeuta dentro do consultório, na clínica, na relação com o paciente. Esta presença do self do terapeuta pode ser libertadora, é libertadora, mas também a partir daí começam os problemas. Começam os problemas da intersubjetividade, os encontrões, os desencontros, as coisas boas, a sintonia, a dessintonia, a empatia, a falta de empatia. Tudo isto faz parte do encontro de duas intersubjetividades. Toda essa complexidade está aí. E nesta medida, o encontro relacional é muito mais complexo, como dizia o Frederico, muito mais complexo, com muito mais variáveis do que o encontro clássico, da psicanálise clássica. Sim, sem dúvida. Posso só dizer uma coisa? Com certeza. Gostei imenso disso que disse agora. E estava a pensar que nunca tinha formulado isto assim bem no meu pensamento e formulei agora, então vou partilhar convosco, já que estamos assim em direto a pensar sobre isto. Que é a questão de, efetivamente, a partir do momento em que nós multiplicamos a quantidade de variáveis que estão presentes numa relação terapêutica, não é? Já não existe uma figura que está assim num lugar um bocadinho mais alto, que não se implica ali, e depois uma pessoa sobre quem pensamos todas as variáveis. A partir do momento em que assumimos, ok, é inevitável, estamos aqui duas pessoas, multiplicam-se as variáveis
E multiplicam-se os desafios também, não é? Multiplicam-se às vezes as complicações, os dilemas éticos, as dúvidas em tempo real, no tal exercício de improviso de como é que eu faço isto. A partir do momento em que contemplo também todas as minhas variáveis, há mais coisas de facto implicadas. Eu acho que a minha ideia das variáveis ia culminar, lá está, no tal exercício de humildade que é preciso fazer a partir do momento em que se contemplam essas variáveis todas e, portanto, os desafios são maiores e, portanto, muitas vezes somos confrontados com o não sei. Não sei o que é que eu hei de fazer, não tinha pensado nisto antes, não é uma coisa assim tão by the book, e então o que é que se faz? E ficar tranquilo, lá está, tentar ganhar alguma segurança dentro da insegurança que isto promove. É um desafio grande, mas eu acho que vale a pena. Isto para dizer que concordo que a coisa não se reduz, acho que se amplia, e o complexo facto de pensar que então os desafios também se complexificam e não tem mal, simplesmente há mais coisas nas quais temos de nos debruçar, por si só também é uma coisa boa. E acho, para si, David, acha que é mais fácil isto? Tendo em conta que tem mais anos de vida, de experiência clínica, como é que identifica essas... É mais fácil e é mais exigente. É mais fácil porque está mais de acordo comigo. E está mais de acordo com o poder ser, com uma certa espontaneidade e não estar ali num exercício artificial, de neutralidade. Por isso também era muito difícil. Ao mesmo tempo era mais simples. Sim. Porque sabia o que tinha que fazer. As coisas são relativamente seguras, relativamente certas em relação à intervenção e ao que fazer em cada situação. Na psicanálise relacional temos esta abertura, procuramos ter esta abertura. Nós podemos ter a mesma resposta na atitude ou no comportamento com pacientes diferentes, com significados e impactos completamente diferentes. E isto obriga-nos a uma atenção permanente. E esta atenção permanente, esta atenção flutuante que falava Freud, não é só em relação ao que surge da parte do paciente. É em relação ao que nós sentimos, ao que nós vamos dizer, às decisões que tomamos, ao impacto dessas decisões. Ali na sessão, às vezes depois da sessão, às vezes umas sessões depois, é um processo em permanente monitorização, digamos assim. A ideia que mais gosto é a ideia de intimidade. Sim, também. Da ideia de intimidade. Estarmos em permanente intimidade connosco próprio, com o paciente e com o que acontece ali. Mas isto também exige aqui um olhar, e a supervisão tem este cuidado também de nos ajudar a olhar para isto. Sente-se isso, Raquel, a questão da supervisão tem sido importante para ti? Como é que tu olhas? Porque no processo formativo é-nos colocado logo isto, não é? Que nós temos estes seminários, nós temos este olhar, discussão de casos, mas nós temos de ter um supervisor, nós temos de ter um processo terapêutico individual também. Portanto, tem 3 grandes temas, por assim dizer, numa formação deste tipo, não é? Portanto, nós formamos enquanto conhecimento, enquanto pessoas, por assim dizer, não é? Na nossa análise pessoal, e depois também aqui esta componente da supervisão. Imagino que seja... Tenho uma paciente muito querida que me disse no outro dia, a rir, olha, vá lá falar com o seu supervisor, quando é que está com ele? É porque eu hoje senti que não me ajudou. Então ela brincava, mas brincou com isto, não é? Portanto, também sabem que existe esta componente que para nós importante, e queria perceber também aí do teu lado como é que é essa parte também. Ainda bem que chegámos à supervisão, porque acho que é um tema mesmo bom para complementar estas coisas que estamos a falar. Posso perguntar como é que ficaste com essa coisa que o paciente disse? Eu rimo com ela, como é óbvio. E disse, concordaste com ela? E disse, com certeza, mas eu acho que nós levamos aqui outras coisas hoje, e falei com ela sobre isso. Mas
mas é a dor dela que estava ali em casa. Ela disse-me a brincar, eu respondi-lhe, ela disse-me, preciso mesmo que me ajude. Na realidade foi isso que ela me disse, preciso mesmo que ajude, não é? Mas ela sabe todas estas dimensões, inclusivamente que eu tenho um supervisor, mas sim, rimo com ela. Pois, esta questão da supervisão, de facto, eu acho que o lugar da supervisão é um lugar muito especial, porque se pensarmos nisto, é o conceito de haver um sítio onde o psicoterapeuta, que felizmente já não, neste âmbito que estamos a falar, não é? Já não se acha o maior, consegue pôr-se em causa e admitir perante alguém em quem confia muito: estou aflita com isto, não sei o que é que é de fazer. Às vezes não é só para dizer isto, não é? Há muitas coisas muito importantes a acontecer na supervisão. Mas isso é uma coisa que se diz muito da supervisão. Claro, e de facto, quão importante e quão sólido tem de ser este lugar para se conseguir dizer isto com tranquilidade. Primeiro, lá está, estou a voltar outra vez a esta palavra. Primeiro, assumindo com humildade: não sei tudo, não sei fazer tudo, às vezes faço mal, às vezes tenho dúvidas, às vezes tenho inseguranças, às vezes acabo e a paciente acha que eu não a ajudei assim tanto. E mais uma vez, é outro lugar onde se expõe a vulnerabilidade, onde é preciso essa tal humildade, onde há um espaço de construção e pronto, e eu sinto-me muito sortuda em relação às escolhas que eu fiz para as minhas supervisões, porque sinto sempre que tenho muita liberdade, e isso é uma coisa muito importante para mim. Tenho muita liberdade para assumir sem medos o que estou a pensar, e posso ser espontânea, e posso dizer concordo ou não concordo, e posso expor de forma mais firme a minha visão sobre as coisas, e com essa abertura para ouvir outra perspectiva, não é? Felizmente, eu nunca ouvi em nenhuma das minhas supervisões era assim que devia ter sido feito. Nunca ouvi isso. Isso é muito bom. Sim. David, como supervisor, e também como tendo passado pelo processo da supervisão. Sim. Como supervisor, eu acho que um dos papéis, uma das dimensões mais importantes do supervisor é precisamente não ter o manual, aquilo que deve ser, aquilo que é a minha forma de ver o caso, como a verdade sobre o caso. O mais importante é poder chegar ao caso a partir do olhar do terapeuta ou da terapeuta. E respeitar esse lugar, respeitar esse momento. E a partir daí, a partir dessa experiência subjetiva do terapeuta, ajudar a ampliar a reflexão, poder introduzir novas ideias, poder reconhecer, valorizar o que está a ser feito, poder identificar espaços de risco ou de dificuldade, mas tudo isto a partir do lugar do terapeuta ou da terapeuta, e não do lugar do supervisor. Isso é que me parece que é fundamental e muito difícil. Muito difícil. Requer uma grande ética. Requer ética, requer uma concepção sobre o espaço de supervisão e é um trabalho muito exigente, porque muitas vezes o supervisor fica aflito ou fica inseguro, não é? Ainda para mais porque não está com a pessoa, não é? O caso é indireto. Mas sente essa responsabilidade, não é? Mas sente essa responsabilidade, tem essa responsabilidade. E poder assumir também as suas angústias, sem agir as suas angústias sobre o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta em supervisão, acho que é um elemento fundamental da supervisão. E como é que foi também este processo? Imagino que passaste por várias supervisões também, não é? Este é o modelo também que te sentiste melhor, imagino eu. Já estou a dar a resposta, não era isso que eu queria fazer. Mas, Acho que podes. Mas acho que posso, não é? Mas há aqui diferenças? Sentiste ao longo da vida estas diferenças? Muitas diferenças. Eu tive supervisões mais clássicas e supervisões relacionais. E é muito, eu beneficiei com todas. Aliás, a psicanálise relacional é a psicanálise, não é? Nós não rejeitamos a nossa herança, ou a herança da psicanálise clássica.
todos somos psicanalistas, temos uma base comum e uma identificação grande entre psicanalistas. Mas, de facto, há um modelo clássico que também se exprime na supervisão e que assentava muito, é assim que deve ser, atenção à questão da neutralidade, atenção à expressão da subjetividade própria, e tudo isso era errado, não é? Para uma supervisão relacional onde estas dimensões fluem, podem existir, as próprias angústias podem existir. Era tão difícil numa psicanálise, numa supervisão clássica, poder partilhar as angústias. Não era suposto um tipo ter angústias, ter vulnerabilidades. Não é? Toda a gente tinha, mas não era suposto, porque isso representava que não estávamos bem analisados. Hoje em dia a teoria... Era um erro, que engraçado. Era um erro. O meu erro, eu não estou bem. O meu erro. Sim. E ainda por cima muitas vezes era verdade. Não é? No meu percurso, por exemplo, eu acho que não tinha assim uma aptidão muito grande para a psicanálise quando comecei a clínica. E tive que construir essa aptidão. Eu levei muito tempo a adquirir essa aptidão. Nos meus estudos, nas formações, nas supervisões, nas análises. Tenho quase 20 anos de psicoterapias, de psicanálises pessoais realizadas e fui construindo essa aptidão, tive que construir essa aptidão. E, de facto, essa aptidão, essa capacidade, no meu caso, na minha personalidade, está de acordo com este modelo relacional. E não com... Ainda agora falava que teve vários tipos de supervisão, umas mais clássicas, outras mais relacionais, e há pouco também referia que quando começou mais um caminho mais clássico do que relacional. Isto foi uma mudança. Foi-se transformando também enquanto analista ao longo destes anos, sendo que é um analista diferente, foi criando o seu próprio modelo, a sua própria forma de estar. Como é que isto aconteceu? É precisamente isso. Ou seja, eu acho que tive alguma dificuldade, eu levei algum tempo a encontrar o meu lugar. Por duas razões. Primeiro, porque eu acho que não tinha as aptidões de base no momento em que começo a clínica, nem a formação necessária para começar a clínica. Então, vivia as inseguranças próprias de um jovem psicoterapeuta, em que a coisa, e o sentido de responsabilidade, que é muito, não é? Nós temos uma responsabilidade enorme na clínica, leva-nos a imensas angústias e inseguranças. E eu vivi essas angústias e inseguranças, e não quero culpar a psicanálise por isso. Eram questões relacionadas com as minhas imaturidades, com a minha personalidade e com não ter essa sensibilidade psicanalítica apurada desde o início. Tive que constituir isso. Mas também creio que um dos entraves a esse processo era o desfazamento entre a teoria psicanalítica clássica, nomeadamente a teoria da clínica, e a minha própria personalidade. Isso dificultou esse processo. Levou mais tempo a que eu pudesse construir o seu lugar. Construir o meu lugar, ser o psicoterapeuta que eu de facto podia ser. E a partir do momento em que descubro a psicanálise relacional, foi um processo muito mais acelerado. Então, o que é que dirias? Também já estava mais maduro, não é? Já o que é que dirias a ti próprio, agora neste percurso? O que é que dirias hoje ao terapeuta que foste no início? O que é que eu diria hoje ao terapeuta? Acho que não dizia nada. Deixa-me ouvir. Viver o que eu precisava de viver. Deixa-te andar. E tu, Raquel, tens esta expectativa do que ainda está para vir? Há aqui certamente uma vontade de experimentar isto. Agora estava a pensar no percurso, não é? Estes primeiros anos têm sido um processo aberto. Imaginas-te neste percurso assim? Isto é engraçado porque se nós fôssemos futebolistas, estávamos no nosso prime time. Lá está, as profissões diferentes. Exatamente. Exato. Portanto, ainda há muito que chegar, ainda há muito que caminhar, ainda há muito que fazer. Mas talvez nós estejamos num prime time diferente. Pronto, nós temos coisas diferentes a oferecer agora e teremos coisas diferentes a oferecer daqui a uns anos. Mas sim,
Aliás, eu vou ser um bocado arriscada a dizer isto, mas eu própria diria à minha versão Raquel de há meia dúzia de anos atrás, tem calma. Esta coisa que o David dizia, de esse caminho vai-se fazer vivendo. E que é a mesma coisa, tento levar isto com alguma tranquilidade, porque sei que este caminho é uma construção todos os dias. De cada vez, lá está, que estudo qualquer coisa, que converso sobre isto, que penso sobre isto, que me sento com um dos meus pacientes e começa tal coisa do zero, tal exercício de improviso, percebo que há qualquer coisa que se acrescenta no meu caminho e que vai consolidando as tais linhas orientadoras, não é? Que é preciso ter para se fazer este trabalho. E é uma coisa, eu acho, sempre dinâmica, sempre em movimento, sempre em construção. Por isso eu estou expectante de ver como é que será o meu Prime daqui a uns anos. O teu tempo daqui a uns anos. Mas tranquila com a ideia de que o mais essencial, aquele lugar que eu queria descobrir, assim, de maior tranquilidade em relação a eu poder ser uma pessoa na relação terapêutica, isso já está dentro de mim. Uhum. O resto são coisas que se constroem, obviamente, que a experiência de vida vai trazendo, que a experiência clínica vai trazendo, não perdendo o pé, obviamente, destas linhas orientadoras, mas sem ter medo de me implicar. Eu acho que isso nos diferencia muito enquanto psicoterapeutas e então eu estou confiante em relação ao caminho que eu venho. É engraçado, estava aqui a pensar, eu vou para a psirrelacional, já era clínica há algum tempo, teve a ver com uma mudança de vida, não é? Mudei-me para Lisboa, procurei formação, portanto já tinha uma filha, quer dizer, não era propriamente uma jovem psicoterapeuta com 20 anos, 20 e poucos, já tinha mais alguns, porque agora também já só tenho poucos, mas é um tempo que se adquire, é verdade. É uma liberdade que também se adquire com a formação, independentemente da idade. Estava a pensar, porque a Raquel estava aqui a dizer, daqui a uns anos terei outras coisas para dar, não é? A nossa vida às vezes já tem coisas e já tem várias outras dimensões, não é? E nós podemos escolher este caminho também. Ainda assim, nunca é tarde para se iniciar, para se procurar algo que é quase como uma inquietação, era isso que eu estava a pensar, há uma certa inquietação cá dentro, porque eu também a senti, como é que isto se faz, independentemente de já estar a fazer, não é? Como é que isto se faz de uma outra forma. Não tive o flyer. Sim, mas é interessante que não deixamos de estar todos a falar de vulnerabilidades nossas e inquietações nossas em relação a este processo. E é interessante termos ido parar esta questão da idade. Na própria formação, quando eu entrei, foi uma coisa que aconteceu, fruto da turma em que eu entrei, eu era claramente a mais nova da minha turma. Havia pessoas mais ou menos próximas da minha idade, mas eu percebi assim que cheguei à primeira aula, sou a mais nova. Claro, porque também optei por fazer, foi uma escolha minha e que fez sentido para mim, fazer a formação cedo, mas ao mesmo tempo trazia-me esse desafio, que eu ficava muito insegura. Então, mas eu aqui, lá está, porque acho que esta formação e o ambiente na psirrelacional fomenta a maior parte das vezes essa liberdade para nos sentarmos todos enquanto colegas e debatermos coisas e conversarmos, eu penso isto, pensas aquilo, e eu às vezes trazia essa insegurança de, olha, mas eu agora uma miúda aqui a aprender como é que isto se faz, o que é que eu tenho para trazer? E essa é outra das coisas mais bonitas que eu levo dentro de mim após ter concluído a parte da formação, que é, eu sempre senti muito espaço para o fazer, sempre senti muita abertura, muita liberdade, muito interesse das minhas colegas em ouvir o que é que todas as pessoas tinham para dizer, independentemente da idade, independentemente de onde é que vinham, partiram de uma formação mais não sei o quê. Isso é tão bonito. Também, concordo, também acho muito bonito. Eu hoje senti uma coisa parecida ali no café, reunimos-nos no café antes de vir para aqui, e eu senti que era o tipo mais novo na mesa. Porque era o que estava mais nervoso, vocês todos estão incríveis. Com uma maturidade na relação com este espaço.
Eu era o mais novinho. Ainda é possível às vezes sentir isso. É verdade, independentemente. E tem o seu encanto. E se calhar estamos aqui a chegar ao fim, não é? Sim. E se calhar encerrar este episódio aqui com um olhar sobre quem está a entrar, ainda quem vai entrar aqui para fazer este resumo quase deste final de conversa, e sobre quem é que já está há tempo aqui na clínica relacional, não é? O que é que deixamos como mensagem para quem está a ponderar seguir este modelo? Se calhar começava pela Raquel e depois fechávamos aqui com o David. O que é que dirias tu aos novos formandos, não é? Terminaste agora, que estão no início, e o que é que esperas daqui a uns anos com a tua prática ainda poder dizer ainda mais aos outros que ainda estão para vir, mas agora, estes que vão começar em setembro, não é? O que poderias dizer? O que é que eu poderia dizer? Naturalmente parto da minha experiência, para poder dizer qualquer coisa, claro, que parto da minha experiência de quem talvez partilharia primeiro porque é que eu decidi fazer. Pronto, o porquê na psicologia relacional já expliquei, não é? Porque encontrei aquele flyer e pareceu-me bem o que ali no flyer. Mas no início, talvez nessa fase, quando eu estava nessa fase em que agora os novos formandos estão e vão estar, o que eu pensava era, eu gosto muito de fazer isto, só que eu quero aprender a fazer isto muito bem. E isto liga-se com a conversa, a parte que falávamos há pouco sobre a responsabilidade da nossa profissão. Isto é uma coisa este tema inquieta muito, porque acho que nós temos uma responsabilidade em mãos muito grande, e para mim inquieta-me que haja pessoas que exercem esta profissão, sem esse sentido de responsabilidade, e 2, sem uma formação adequada para fazê-lo. E por isso, já que eu quero aprender a fazer isto muito bem, então eu quero escolher um bom sítio, onde eu sinto essa coisa sólida para eu poder fazer, e por isso diria, entendam bem a vossa motivação para o fazer. E digam que sim a uma formação num sítio que vos faz sentido. E diria, entrem, independentemente de se sentirem seguros para o sítio onde vão, entrem com um sentido crítico em relação ao que vão fazer. Porque se então estamos num sítio a fomentar uma ideia de que estamos em mutualidade uns com os outros aqui na formação, não tenham medo lá está, deixem essa inquietação às vezes da idade e não sei o que de lado. E há coisas a debater, há coisas importantes, a tal questão que o professor dizia de próprias questões culturais, sociais, políticas, que naturalmente acompanham esta formação. Nós estamos a falar de pessoas, falamos sobre os problemas que inquietam as pessoas, não ter medo de conversar sobre isso, expor a nossa posição, a nossa opinião, mesmo que seja contrária a um colega, a um professor. Eu diria isso, para que há este espaço. Ir com convicção, porque existe esse espaço, existe essa liberdade, e essa é uma das coisas diferenciadoras da psicologia relacional, e ainda bem. E se calhar, para terminarmos consigo, o que é que você também diria àquilo que serão as novas gerações a chegar, e se calhar depois para fecharmos com uma pergunta assim um bocadinho mais abrangente, como é que vê a psicanálise no presente, como é que vê no futuro, onde é que nós caminhamos? Bem, em relação à primeira questão, que é uma questão de responsabilidade, de transmitir assim uma mensagem, não é? para os novos psicanalistas relacionais. Eu acho que a grande decisão é ser-se ou não ser psicanalista. E ser-se ou não ser psicanalista relacional. Porque ser-se psicanalista relacional pressupõe um conjunto de coisas. E acho que muitas, talvez aquelas que me vêm assim à cabeça, de uma forma mais espontânea, seja a importância de gostar do ser humano. Nós ouvimos às vezes as pessoas dizerem, quanto mais conheço os humanos, mais gosto dos animais, não é? Sim. Quem sente isto no fundo de si mesmo, não deve ir para a psicanálise. Pode ir para a veterinária. Há muitas opções.
mas não é um bom princípio para ir para a psicanálise. Em psicanálise precisamos de abraçar o humano e precisamos de gostar do humano em toda a sua complexidade, incluindo nas áreas negras do humano. Nós estamos aqui numa conversa relativamente leve, mas todos nós, na nossa clínica, vivemos muitas angústias. É muito duro. Implica estar em relação com o sofrimento. Implica termos um lugar para o sofrimento. Implica conhecermos o sofrimento. E não é só o do outro, é o nosso próprio. Precisamos de conhecer o nosso sofrimento, inclusive as nossas dimensões traumáticas, para poder estar em relação com as do outro. Portanto, ter este gosto pelo humano e ter esta abertura à complexidade do humano, às coisas boas, aos potenciais, às coisas encantadoras do humano, mas também às dimensões negras ou sofrimento, que vão inevitavelmente fazer-se presentes na clínica, para mim é uma das dimensões mais essenciais, talvez. Foi o que me veio agora à cabeça. E é bom, até porque acho que respondeste àquela pergunta se deveríamos ter, se a inteligência artificial algum dia poderia ser psicoterapeuta, e acho que não, porque não conhece o seu sofrimento. É isso, e agora fiquei a pensar também nisso, mas desculpa o parênteses, mas fez-me pensar nisto. Eu acho que nós temos que nos diferenciar em relação à inteligência artificial, e acho que estamos a sobrevalorizar a inteligência artificial e naquilo que a inteligência artificial dá. A inteligência artificial desconhece o sofrimento, desconhece o trauma, mas desconhece muito mais do que isso. Desconhece o que é uma emoção, claro. Desconhece o que é um sentir, desconhece o que é a alegria. A inteligência artificial não tem uma subjetividade. Não tem uma subjetividade experienciada. Enfim, mas isso daria outro programa. Mas para responder à última questão, depois a Raquel termina. Eu não. Mas para responder à última questão que o Frederico colocou, eu não sei bem para onde é que vai a psicanálise. Eu acho que nós temos que continuar a descobrir a psicanálise e a encontrar um lugar para a psicanálise. Por exemplo, face à inteligência artificial. Como é que nos colocamos? A inteligência artificial é uma realidade inexorável, está aí, já há terapeutas artificiais, e a psicanálise, nomeadamente a psicanálise relacional, tem que se posicionar diferenciando-se e oferecendo a sua forma de pensar o humano e de desenvolver a clínica. Seguindo uma linha de raciocínio, podíamos dizer que a inteligência artificial também vai na direção que vemos que o mundo também vai. Do obscurantismo, da guerra. A psicanálise, qual é o papel da psicanálise nisto? Devia seguir isso, combater isso de alguma maneira? Sim. Eu acho que o mundo vai nesse sentido, mas não vai só nesse sentido. O mundo é muito dual. Há uma dualidade muito grande no mundo atual. Há forças muito poderosas do obscurantismo, do autoritarismo, do totalitarismo, do belicismo. De facto, isso está a crescer, não é? E está a crescer com muita força. E estamos todos perante essa realidade. Mas não podemos esquecer o que está a crescer também do outro lado. Neste momento, século XXI, há também uma expansão muito significativa da sensibilidade, da desconstrução do patriarcado, da desconstrução das lógicas de poder, do feminismo, do combate à homofobia, etc, etc. E este movimento é também um movimento cultural muito amplo e que entra em tensão com essas forças do obscurantismo, digamos assim. E a psicanálise relacional tem que se posicionar não por princípio político, mas por princípio ético, que emana das suas próprias teorias, num lugar onde o outro é respeitado. A psicanálise relacional inscreve na relação com o outro uma mutualidade, um respeito, uma consideração que não são compagináveis com essas lógicas nacionalistas, xenófobas, preconceituosas, muito menos com as guerras. E terminando só com uma das questões que eu acho que são mais sensíveis hoje para todos nós e também para nós psicanalistas relacionais. Nós estamos a assistir no nosso mundo a muitas fontes de perturbação. Mas talvez neste momento, aquela que é mais disruptiva, que é mais absurda, estamos a assisti-la todos os dias na televisão em relação ao que está a acontecer em Gaza. O que está a acontecer em Gaza é um genocídio
E é a falha, a absoluta falha de uma capacidade, não é só da lei internacional, há uma falha da lei internacional, das instituições internacionais, mas há uma falha também elementar daquilo que é o respeito pelo outro e da relacionalidade humana. E uma das grandes questões, acho eu, para um psicanalista relacional hoje é posicionar-nos não só na clínica para favorecer essa igualdade e essa transformação cultural, mas também no mundo, por exemplo, não aceitando este tipo de absurdo como aquele que estamos a viver. Afinal, acho que quero dizer mais uma coisa. Não sei mesmo para dizer, isto que o David disse deixa-me a pensar que, de facto, acho que é preciso uma certa ousadia para ser psicanalista, na medida em que acho que é impossível nós não nos posicionarmos em relação a determinados temas. Portanto, já esquecemos a coisa da neutralidade, ok? Já entendemos que isso merece ser repensado e ter uma visão crítica em relação a isso, mas é impossível um psicanalista, não é, que gosta de pessoas, que se preocupa com os temas das pessoas, não olhar e não se posicionar em relação a determinados temas. E se calhar a última coisa então que quero partilhar é que acho que é uma coisa muito libertadora poder-se ser ousado em relação a isto. Há certas coisas para as quais não dá para ficar indiferente, não tem mal haver um posicionamento em relação a isso. Expressar diretamente isto é uma coisa que me inquieta, que eu não gosto de ver, não gosto de observar, envergonha-me enquanto pessoa que outras pessoas vivem no mundo ao mesmo tempo que eu façam estas coisas. E isto está presente muitas vezes dentro do consultório também. Certos temas para os quais não dá mesmo para ser neutro, tem mesmo de haver um posicionamento. E essa ousadia eu acho que é diferenciadora e é libertadora também da maneira como nós fazemos isto. Okay. Há um caráter político na psicanálise. Uhum. E às vezes é preciso que esse caráter também seja colocado em cima da mesa. Acho que terminamos por aqui, não é? Terminamos aí. Político no sentido lato. No sentido lato. Sim. No sentido lato. Sim, não é no sentido partidário. E se calhar terminávamos com isto que partilharam no fim, não é? Com esta questão de gostarmos. Partidário só a psirrelacional. Estou a brincar. Não, ia só dizer que somos apenas humanos e que gostamos de humanos. É uma grande verdade. Não é? Então, até à próxima. Boas férias, não é? Obrigada. Agora vamos de férias e voltamos. E obrigada por terem Estamos a gravar no início de agosto, não é? Exato. Mas depois será publicado em setembro. No início, mas ainda há gente de férias no início de setembro. Verdade. Mas nós estamos a gravar e vamos todos de férias agora nestes dias. E pronto, vemo-nos daqui a pouco. Obrigado. Obrigada. Obrigada.